Ministério Público Federal denuncia envolvidos na operação Maus Caminhos por corrupção e lavagem de dinheiro. Amazonas vai receber parte de imigrantes venezuelanos nesta terça-feira. Sobe para 852 número de casos confirmados de sarampo aqui em Manaus. CIES Vestibular 2018 da UEA tem inscrições abertas até sexta-feira. PGR denuncia Jefferson Cristiane Brasil, ex-ministro, e mais 23 por fraudes no Ministério do Trabalho. A justiça tarda e falha. Processos sem solução crescem e atingem 80 milhões. Faquin libera julgamento e STF volta a discutir liberdade de Lula em setembro. Brasil registra mais de 26 mil assassinatos no primeiro semestre de 2018. No norte e nordeste, os 10 estados mais violentos do Brasil. Mortes por overdose e suicídio superam as por diabetes nos Estados Unidos. Japão prolonga férias escolares por conta da onda de calor. Tite convoca Richarlison para o lugar de Pedro na seleção brasileira. Cidade vive horas de calmaria sem mortes por violência, confirma o IML. É o Jornal da Manhã que está começando, 5h49. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes no período da tarde, prevê o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nublado e encoberto, fala o Instituto Nacional de Meteorologia. O Climatempo diz que poderá chover só 3 milímetros, com temperatura máxima de 33 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. A umidade do ar é de 89%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É terça-feira, 28 de agosto. 240 dias do ano. Faltam 125 para terminar 2018. Dia de Santo Agostinho e de Nossa Senhora da Consolação. Também é o dia da agricultura, o dia do avicultor, o dia nacional do voluntariado, o dia nacional do leoísmo e o dia nacional dos bancários. Entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro desceu 25 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem 26 metros e 21 centímetros. Até às 4 horas da manhã, quando são interrompidas operações, o aeroporto Eduardo Gomes se manteve aberto, sem restrições para pousos e decolagens. O que aconteceu nesta data? 1941 entra no ar o primeiro programa noticioso do rádio brasileiro, Repórter Esso. 1963, Martin Luther King faz o discurso público que ficou conhecido como Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream, nos degraus do Lincoln Memorial em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos da América. 1981, o CDC norte-americano anuncia uma alta na incidência de pneumociste e do sarcoma de Kaposi em homens homossexuais. Logo, estas doenças serão reconhecidas como sintomas de uma síndrome imunológica, a AIDS. 1992, no Brasil, o processo de impeachment do presidente Fernando Collor é aprovado pela Câmara dos Deputados. 1996, o príncipe Charles e a princesa Diana formalizam o divórcio após 15 anos de casamento em um tribunal de Londres. 5h52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. O tempo está nublado aí onde você se encontra? Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Tá sim, Paulo, tá nublado. Nós estamos nesse momento, Paulo, na Alameda Costa de Ferreira, em direção ao pronto-socorro João Lúcio, e aqui desde a Zona Norte, onde já percorremos também toda a extensão da Avenida Grande Circular, encontramos um tempo nublado. Pelo menos até o momento a cidade vive horas de calmaria, diz o IML, Peregrini. Com certeza, Paulo Guerra. O evento de morte foi ontem por volta de 9 horas da manhã, quando um cadáver foi encontrado lá na comunidade Bela Vista, no Puraquequara. O programa do Valdir Correia, a difusora, já informaram ontem de manhã sobre esse cadáver. E de lá para cá, Paulo, desde as 9h15 da manhã de ontem até agora, nenhuma morte por violência foi registrada. Agora, nos prontos-socorros, a movimentação é intensa, não é, Peregrini? Aí sim, Paulo, nós tivemos pessoas aí feridas por acidente de trânsito, inclusive de um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Itacolomi, aí na área da zona leste da cidade. Tivemos também, Paulo, 2 pessoas feridas a tiros, uma delas vinda do mutirão, e outras pessoas aí feridas por agressão física. Peregrini, o transporte coletivo sem a normalidade.
sem a normalidade, Paulo, sem tudo tranquilo no transporte coletivo. O pagamento foi efetuado. Hoje deverá haver uma reunião entre os profissionais da categoria para conversarem principalmente sobre o atraso nas férias. Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para ti. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente volta, mas sem antes interagir com os nossos ouvintes. Paulo, mandar mais uma vez aí um abraço para o nosso ouvinte todo especial, nosso Chiquinho Cameli. Paulo, te mandando um abraço, também a toda a moçada lá do Estaleiro, João, Marmude, Maurício, toda aquela turma boa lá do Estaleiro Juruá, ouvindo a programação, o Jornal da Manhã. Seu Chiquinho, mais uma vez, muito bacana, do Paulo Guerra, te mandando um abraço muito especial. Tá bom, Peregrini, estou aqui acompanhando pelo aplicativo Mano. Um ouvinte diz que é um absurdo o Detran cobrar R$102 para desalinhar um veículo, tirar da alienação um veículo depois que você quita. O banco deveria comunicar ao Detran que o carro já foi quitado. O novo documento gerado saísse só no nome do proprietário e não ainda tem que pagar uma taxa. É taxa para todo lado e haja taxa. Os moradores da rua São Joaquim, Morro da Liberdade, estão reclamando de um vazamento de água na tubulação da rua há mais de 2 meses. Eles telefonam, mas nada é feito e pedem à concessionária para que vá com urgência reparar essa tubulação dessa rua. É a rua São Joaquim, no Morro da Liberdade. Ministério Público recomenda à Prefeitura de Iranduba que intensifique as ações de combate ao sarampo e à poliomielite. A reportagem de J. Rai. O titular da 2ª Promotoria de Justiça de Iranduba, Leonardo Abinader Nobre, encaminhou expediente ontem recomendando às secretarias municipais de saúde, educação e assistência social que, no âmbito de suas respectivas atribuições, intensifiquem a divulgação e a mobilização da comunidade em relação à campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, que tem como público-alvo crianças de 6 meses a menos de 5 anos de idade. No documento de 9 páginas, o promotor Leonardo Abinader também recomenda, entre outras coisas, que seja ampliado o horário de atendimento nos postos de vacinação para garantir uma maior adesão por parte do público e o alcance da meta de imunização prevista pelo Ministério da Saúde para o município. O representante do Ministério Público também recomenda que os pais de alunos dentro da faixa etária da campanha sejam convocados pela Secretaria Municipal de Educação e conscientizados sobre a importância da vacinação e os riscos oferecidos às crianças pelo sarampo e a poliomielite. Quem não levar os filhos para vacinar está sujeito a multa de 20 salários mínimos, como prevê o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Procurado pela nossa reportagem, o secretário de Saúde de Iranduba, Luiz Carlos Velho, informou que 82% do total de 3.990 crianças de 6 meses a menos de 5 anos de idade já foram vacinadas contra o sarampo e a poliomielite, parte delas no dia D da campanha, cuja mobilização ocorreu 10 dias atrás. A única maneira de proteger seu filho é o bloqueio, é a vacina. Nós temos aqui em Iranduba notificado aproximadamente 100 pessoas e só 5 reagente positivo. Algum caso de poliomielite? Não, até o presente momento nenhum caso de poliomielite. As assessorias das secretárias de Assistência Social Thelma Viana e de Educação Raquel de Queiroz informaram que as pastas têm atuado em parceria com a Censa, contribuindo com o processo de mobilização da sociedade irandubense com referência à vacinação. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. E temos aqui uma reclamação de um morador do bairro da Raiz, da Rua 5, e reclamando que há uma barulheira muito grande ali, mas as pessoas alugaram uma casa e colocam o volume de seu aparelho de som a todo o volume. Colocam o volume já extrapolando e Gerlan Paiva está pedindo providências.
Isso acontece, isso é recorrente nos bairros de Manaus. As pessoas estão dentro de casa, colocam o aparelho de som a todo volume e entendem porque estão dentro de casa, podem fazer isso e não lembram que estão perturbando a vizinhança. No bairro de Santo Antônio, assaltantes estão infernizando a população, é o que dizem aqui os moradores da área através das redes sociais. Manaus Ambiental, atenção, no Jardim das Acácias, na Rua das Acácias, no Jorge Teixeira, primeira etapa, está acontecendo um vazamento já há 2 meses também, como acontece lá no Morro da Liberdade. Haja água. A Vigilância Sanitária apreendeu 120 quilos de carne imprópria para o consumo no supermercado Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Além de comercializar itens fora do padrão exigido pela legislação, o estabelecimento não apresentou licença sanitária. Segundo dados do CAGED, Cadastro de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o número de empregos criados em julho foi positivo, com acréscimo até junho, que já havia tido bons resultados por conta da Copa do Mundo, principalmente para o setor da indústria de transformação, responsável por 2.485 novas contratações contra 2.032 desligamentos, fechando com um saldo positivo de 453 postos de trabalho. Para representante do setor industrial, apesar do saldo positivo, é preciso aguardar uma retomada maior, uma estabilidade. Ao analisar os resultados, o presidente do CEAM, o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, aponta que os segmentos que tiveram maior participação foram os segmentos não incentivados pelo modelo Zona Franca. Ele disse que a sazonalidade dos aparelhos de ar-condicionado e a aproximação do fim de ano são fatores principais para tais resultados. 6:04 em Manaus. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A falta de peritos no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, está prejudicando quem precisa do atendimento para receber esses benefícios. Aqui em Manacapuru, os moradores não conseguem nem marcar a perícia por falta desses profissionais, o que levou o vereador Natanael Nogueira, do PSC, a entrar com o documento junto à Câmara Municipal, solicitando uma solução para esse problema que tem prejudicado bastante quem precisa dos serviços daquele órgão. Natanael Nogueira tem mais detalhes sobre essa triste realidade. É verdade, Zegdeg. Nós estamos solicitando, através de uma indicação 251, aprovada na Câmara Municipal, solicitando das nossas autoridades que possa corrigir essa grande falha aqui no nosso INSS em Manacapuru. Manacapuru é um município importante da região metropolitana, que por sua geografia exerce um ponto estratégico para a nossa região. Por que estratégico? Porque não somente atende os moradores de Manacapuru, daqueles que precisam desse serviço importante que é o perito em Manacapuru, mas também atende os diversos municípios circunvizinhos aqui do nosso município. Então tem sido um transtorno grande, porque as pessoas que precisam desse serviço têm que se deslocar para Manaus e no retorno essas marcações já estão sendo marcadas já para 2019. Então, sendo uma questão social, precisa ser a população resguardada no seu direito, porque é um direito líquido e certo daqueles que buscam este serviço aqui no nosso INSS local. O documento foi encaminhado ao ministro de Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, ao presidente do INSS, Edson Garcia, ao governador do estado, Amazonino Mendes, ao gerente executivo do INSS Manaus, Crisares Santana, e ao prefeito de Manacapuru, Beto Danilo. A intenção do vereador é que, em caráter de urgência, seja feita a contratação de um perito médico para atendimento no posto avançado do INSS Manacapuru e garantir o direito do cidadão. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6:06 em Manaus. Os moradores da rua Valparaíso dizem que o que acontece ali é uma verdadeira vergonha. A rua principal, Alarico Furtado, antiga Sumaré, nunca passou por um recapeamento há mais de 20 anos e até hoje só um tapa-buracos. A rua está igual, finaliza, costela de vaca de tanta ondulação. As inscrições para o vestibular e sistema de ingressos seriado CIS 2018, acesso 2019 da Universidade do Estado terminam na próxima sexta-feira. Os candidatos que solicitaram isenção também precisam efetivar a inscrição no portal da instituição. Para os demais, a taxa de inscrição do vestibular é de R$100 e do CIS
R$ Neste ano, das 5.337 vagas, 3.199 são ofertadas pelo edital do vestibular e 2.138 por meio do edital do CIS, incluindo 264 vagas para indígenas e 340 vagas para pessoas com deficiência. As provas do vestibular acontecerão nos dias 21 de outubro, conhecimentos gerais, e 22 de outubro, conhecimentos específicos e redação, com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50, horário Manaus. As provas do CIS ocorrerão no dia 23 de outubro, com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50, também no horário de Manaus. A Defensoria Pública do Amazonas inaugurou ontem o primeiro núcleo de atendimento prisional no Centro de Detenção Provisória Masculino. O ADPE espera contribuir reduzindo a tensão no local, informando aos detentos sobre seus direitos. Atualmente, 522 homens estão presos e outros deverão ser encaminhados para o local, já que a unidade tem 1.000 vagas. O Amazonas mantém um indicador positivo no índice de fechamento de empresas desde o início de 2018. De janeiro a julho, houve redução de 63,9% no número de empresas fechadas no estado. Mais de 1.200 unidades encerraram oficialmente as atividades no Amazonas. Os dados são da Junta Comercial do Estado do Amazonas, Jusceia. Segundo o levantamento da Jusceia, entre janeiro e julho deste ano, foram extintas 1.236 empresas, enquanto no mesmo período de 2017, outras 3.420 fecharam no estado. Uma média mensal de fechamento de 488 empresas. 6h09. Equipes do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor PROCON e da Agência Nacional do Petróleo realizam hoje, na próxima sexta-feira, ação de fiscalização em postos de combustíveis de Manaus. O objetivo, verificar o cumprimento das portarias 735 e 760/2018 do Ministério da Justiça, que determinam a redução no preço do óleo diesel. A operação atendeu a solicitação do titular da 59ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa do Consumidor, Dr. Otávio de Souza Gomes. O próprio promotor acompanhou uma das equipes nas abordagens aos estabelecimentos. Segundo o coordenador de fiscalização do PROCON-M, Pedro Malta, foram fiscalizados 7 postos e destes 4 foram autuados por falta do cartaz informativo dos valores do diesel, em comparação com os preços de hoje, ou por não estarem repassando a redução de 0,46 centavos de real, forma integral ao consumidor final. Esta ação foi realizada na última sexta-feira aqui em Manaus. A 9 dias do início da 33ª edição do Festival da Canção de Itacoatiara, a rodovia M10 que liga Manaus a Itacoatiara continua repleta de buracos que vai prejudicar aqueles que desejam participar desse evento. A denúncia é do deputado estadual Cabo Maciel, que cobra mais ação e menos promessa do governador Amazonino Mendes. De acordo com Maciel, no dia 12 de junho passado, o governador reuniu os taxistas, prometeu liberar 150 milhões para a recuperação da estrada. Para o deputado Cabo Maciel, essa foi mais uma mentira do governador, que tenta acalmar os taxistas que revoltados haviam interditado a rodovia M010, próximo à ponte da Poranga. Já se passaram 4 meses e até mesmo a equipe de tapa-buraco foi reduzida ao longo da rodovia. O Jornal da Manhã já havia falado sobre esse assunto no dia de ontem, abordando a precariedade da AM10. O médico Francisco Deodato oficializou ontem, em reunião com os gestores da Secretaria de Estado da Saúde, sua saída da pasta. Ele estava desde outubro no comando da Suzano, tomando posse, tão logo Amazônia Mendes assumiu o governo. A informação foi confirmada pela própria Suzano. O substituto dele será Orestes de Melo Filho, que atuava como secretário executivo. Deodato vai trabalhar na campanha de Amazonino Mendes à reeleição. Há menos de uma semana para o início da propaganda eleitoral na TV, o imbróglio envolvendo o PSB, PT e PCdoB parece longe de terminar. Ontem, o juiz eleitoral Marco Antônio Pinto da Costa assinou um despacho estabelecendo prazo de 3 dias para que o PT se manifeste acerca do recurso do PSB contra a decisão que retirou os petistas da coligação Renova Amazonas. O advogado da coligação, Cristian Antoni, espera que o caso seja levado ao plenário do TRE. A 6ª etapa do programa de interiorização dos imigrantes venezuelanos abrigados no estado de Roraima tem início hoje.
Dos 260 imigrantes que serão interiorizados esta semana, uma parte embarca às 8 horas da manhã com destino a João Pessoa, na Paraíba, Manaus e São Paulo. Os outros venezuelanos que aceitaram a transferência sairão de Boa Vista na próxima quinta-feira para abrigos no Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiueré, interior do Paraná. A transferência dos venezuelanos para outros estados é uma das ações da Operação Acolhida, iniciada pelo governo federal em parceria com a Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, entidade da sociedade civil e prefeituras, para dar assistência aos imigrantes que chegaram ao Brasil nos últimos meses, fugindo da crise político-econômica da Venezuela. 6:12. Novo boletim divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde apontou que Manaus registra 852 casos confirmados de sarampo. Em uma semana foram 90 novos casos. Os casos suspeitos aumentaram de 5.365 para 5.773, informou a Prefeitura de Manaus. No dia 17 de agosto, a terceira morte pela doença foi confirmada aqui no Amazonas. De acordo com a Censa, Manaus tem 6.958 notificações da doença, incluindo casos confirmados, suspeitos e ocorrências descartadas, que somam 333. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, reforçou que a Censa disponibiliza a vacina tríplice viral contra sarampo, rubéola e cachumba para a faixa etária de 6 meses a 49 anos em 183 salas de vacina. Corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e dispensa indevida de licitação. Esses foram os crimes atribuídos pelo Ministério Público Federal no Amazonas a Isaac B. Megui Ezagui, Mohamed Mostafa, Priscila Marcolino Coutinho e outras quatro pessoas em nova denúncia decorrente de desdobramentos da Operação Maus Caminhos. O grupo é apontado na ação penal como responsável por desvios praticados pelo braço político da organização criminosa que envolvia ex-governador, ex-secretário de Estado e servidores públicos. A denúncia relata que entre outubro de 2011 e abril de 2016, em 57 oportunidades diferentes e de forma continuada, Mohamed Mustafa, auxiliado por Priscila Marcolino, ofereceu R$394.420 a Isaac Bemegui Ezagui, então assessor na Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, Suzano. O valor foi pago em parcelas mensais de R$3.000 outubro de 2011 a setembro de 2014, 7.000 em outubro de 2014 a fevereiro de 2015 e de 15.000 e 17.000 e R$20.420 março de 2015 a abril de 2016. De acordo com o Ministério Público Federal, Isaac recebeu os valores para si a título de propina para articular a contratação irregular de empresas envolvidas no esquema sem licitação. O esquema revelado após a deflagração da Operação Custo Político, terceira fase da investigação da Operação Maus Caminhos, concluiu que, na condição de sócio oculto da empresa Barroso e Reis Limitada, Isaac B. Megui articulou com Mohamed para que a mesma fosse contratada pelo Instituto Novos Caminhos sem passar pelo devido processo de seleção. Para ocultar a origem do dinheiro ilegal proveniente da corrupção, então assessor da Suzano usou artifício conhecido da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: desconto de cheque de terceiro em empresas de terceiros. Para o Ministério Público Federal, mesmo não fazendo parte do alto escalão da Suzano, Isaac B. Megui possuía papel relevante na Suzano, exercendo cargos de chefia de gerência, o que proporcionava grande trânsito com o dirigente de unidade de saúde e as empresas prestadoras de serviço. Polícia. Alegrini, uma ouvinte está dizendo aqui que no bairro do Coroado, motoqueiros passam na frente da polícia sem capacete e a moto sem placa, e tá uma verdadeira farra, Pellegrini. Isso acontece sempre, né? Pois é, Paulo, né? A gente vê aí, principalmente dentro dos bairros, né, da zona leste da cidade, não é diferente nos bairros como Grande Vitória, Zumbi dos Palmares, São José. Essa prática de motoqueiros é em alta velocidade, sem capacete, transitando aí pelas ruas da cidade. Pellegrini, o senhor Dídimo Camarão e a dona Diana, que é a esposa dele, estão dizendo aqui que todos os dias gravam um noticiário policial e envia para os amigos. E quando não envia, eles reclamam. Então prossiga, tá tudo sendo gravado. Muito bem, Paulo Guerra. Então um abraço aí pro casal Camarão, né? Ouvindo aí a nossa programação e gravando o nosso noticiário policial. Obrigado aí pela audiência aqui na Difusora e no Jornal da Manhã. Muito bem, Paulo Guerra, vamos falar aí de notícias de polícia. O Hudson Andrade Guerreiro, de 24 anos,
foi preso. Com ele, Paulo Guerra, os policiais da CEAOP, ao comando do coronel Klinger Paiva, encontraram 21 quilos de maconha tipo skunk. Essa droga está avaliada em aproximadamente R$70 mil. O jovem de 24 anos que dirigia o carro com 1 quilo dessa maconha tipo skunk foi abordado pelos policiais e logo depois ele confessou que tinha mais droga em casa, lá no bairro Jardim de Versalhes. A polícia chegou lá, a Secretaria de Segurança Executiva, aí ao comando do coronel Klinger Paiva, encontrou aí 21 quilos de maconha. Grande trabalho da CEAOP, mais uma vez aí tirando bandidos de circulação. Mas, Paulo Guerra, moradores do Conjunto Cidadão 12 continuam implorando por segurança, por carro de polícia na área. Viatura da Polícia Militar é difícil se ver na área do Conjunto Cidadão 12, principalmente na área da Rua 10, da Rua 12 e da Rua 6. Os moradores já não aguentam mais com a onda de assaltos. Um assaltante na semana passada foi detido por populares. Antes da chegada da polícia, ele apanhou e apanhou muito. Os moradores já começam a se precaver, já começam a ficar observando. Se pegar assaltante naquela área, a peia já vai comer. Já o primeiro exemplo já foi dado. E se eu continuar ocorrendo, a peia vai comer novamente. Moradores do Cidadão 12 prometem meter a peia nos assaltantes que forem agir no bairro. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um confronto entre membros de facções criminosas aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima na tarde de ontem. Eram aproximadamente 13 horas quando os integrantes dessas facções começaram a se enfrentar. Uma pessoa foi presa, armas foram apreendidas com as pessoas que foram presas. Realmente uma situação bem complicada, houve tiroteio e desespero por parte dos moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima. Isso ocorreu ontem na área da zona leste da cidade. Pronto, socorro, João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de uma cacetada no meio da costela. Paulo Guerra, esse homem caminhava por uma rua quando de repente foi atingido com uma violenta paulada nas costas. Ele não sabe nem quem foi, nem de onde veio, nem por qual motivo. Só se sabe que esse homem foi atingido com uma perna mancada nas costas e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Também deu entrada 2 pessoas vítimas de um capotamento ocorrido na Avenida Itacolomi, na área do bairro Armando Mendes. 2 homens que estavam no carro, o carro capotou e foram levados pelo SAMU ao pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro 28 de agosto, movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Nenhuma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo ou por facadas pelo corpo. Entretanto, 2 pessoas deram entrada, uma vítima de atropelamento e outra pessoa vítima de agressão física, violência doméstica. A gente fala em violência doméstica, pensa logo que foi um homem covarde que bateu na mulher, né? Só que dessa vez não, foi um homem que apanhou da própria esposa e não se sabe aí do motivo, mas ele apanhou da mulher e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro Platão Araújo, movimentação das mais tranquilas. Apenas uma pessoa vítima de agressão física deu entrada, era por volta de 22 horas e 13 minutos, quando o homem, até o momento não identificado, deu entrada vítima de uma pedrada, uma violenta pedrada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que ele levou essa pedrada, tipo assim, a traição, uma pedrada pelas costas que lhe atingiu a cabeça. Ele deu entrada no Platão Araújo, assim, ainda meio leso, não sabia nem onde ele estava, nem o nome dele, mas passou por exames, foi muito bem atendido no pronto-socorro Platão Araújo e está fora de perigo. Em relação às notícias do Instituto Médico Legal, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nenhuma morte durante a noite e madrugada, apenas exames de corpo de delito que somaram, melhor dizendo, 47 exames nas últimas 24 horas. Realmente, uma noite e madrugada
das mais tranquilas, sem registro de mortes na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.761, acumulou, a quadra saiu para 56 apostas, cada uma vai receber R$10.107,97. O terno vai pagar para 5.213 apostadores R$163,28. E as dezenas sorteadas deste concurso 4.761 foram estas: 20, 26, 65, 72 e 80. 20, 26, 65, 72 e 80. A Loto Fácil, o concurso 1707, teve um apostador. Ele vai receber R$1.934.936,27. Ele de Diadema, São Paulo. Diadema, São Paulo. 14 acertos, 355 apostas, R$1.677,09. Dezenas sorteadas desse concurso 1707 da Loto Fácil: 02, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 25. 6h29. Esportes. Com o chamado de última hora para substituir o lesionado Pedro, Richarlison terá sua primeira chance de defender a seleção brasileira principal nos amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador. A convocação do técnico Tite embala um começo de carreira bem sucedido do ex-jogador do Fluminense. A novela de Paulo Guerreiro e a suspensão por doping ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira. Depois de ter seu efeito suspensivo revogado na última quinta-feira, o atacante voltou ao Peru e garantiu que continuaria lutando para provar sua inocência. E é exatamente o que vai fazer. Essa segunda-feira, através de sua conta oficial no Instagram, o capitão da seleção peruana divulgou uma nota oficial sobre as atitudes a serem tomadas. O texto informa que a defesa está preparando os últimos detalhes para tentar reverter a situação e serão apresentados no Tribunal Federal Suíço nos próximos dias. 6h30. E tem bola rolando nesta terça-feira. Às 19h15, Peru Brasileiro Série B tem Criciúma e Guarani. Às 20h30, Oeste e São Bento. Às 19h30, Taça Libertadores da América tem Santos e Independiente. Às 21h45, Grêmio e Estudiantes e ainda Atlético Nacional e Atlético Tucumã. O Cuiabá Esporte Clube é o mais novo classificado à Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, com um empate por 2-2 contra o Atlético Acreano no estádio Florestão, o time do Centro-Oeste ainda garantiu presença nas semifinais da Série C. Em um momento importante da competição, o Curitiba conseguiu sua primeira vitória no mês de agosto, a segunda como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro, ao bater o Brasil de Pelotas por 1-0 no estádio Bento de Freitas. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira após ter subido quase 5% na última semana, com investidores acompanhando o cenário externo, no qual Estados Unidos e México fecharam um acordo comercial, deixando o Canadá de fora. O mercado também continuou de olho no cenário eleitoral. A moeda norte-americana caiu 0,57%, vendida a R$4,0812. O Ibovespa subiu 2,19% a 77.929 pontos. 2 mil milionários brasileiros fizeram as malas e deixaram o país com suas fortunas em 2017, segundo dados da empresa global de pesquisa de mercado New World Watch. Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil ficou no top 10 de 10 países com maior fuga de indivíduos, dono de $1 bilhão ou mais em ativos, somando 12 mil imigrantes de classe A desde 2015. A exemplo do que já ocorre com o título de eleitor e com a Carteira Nacional de Habilitação, o registro e o licenciamento de veículos automotores terão também uma versão digital. O documento poderá ser baixado por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, CNH Digital, já disponível tanto para o sistema Android como para o iOS. A primeira unidade federativa a fazer uso desse documento é o Distrito Federal. Não há ainda um prazo definido para os demais estados aderirem, porque a adesão é voluntária e depende dos órgãos de trânsito, disse o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, durante a cerimônia de lançamento do aplicativo para
a capital federal. O candidato do PSL à presidência, deputado Jair Bolsonaro, comparou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato petista na disputa pelo Palácio do Planalto, aos líderes das facções criminosas PCC e Comando Vermelho por comandar o PT de dentro da cadeia. Bolsonaro, que lidera as pesquisas no cenário sem Lula, deu a declaração ao ser questionado se gostaria de enfrentar o petista em um eventual segundo turno. 6h38 em Manaus. O número de processos sem solução em todo o judiciário brasileiro chegou em 2017 a 80,1 milhões de casos, de acordo com o levantamento divulgado ontem pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle dos tribunais brasileiros. Os dados históricos, porém, mostraram que o ano passado foi o período em que menos cresceu o estoque de casos pendentes na Justiça, um aumento de 244 mil processos não selecionados ou não solucionados em relação ao saldo de 2016, que foi de 79,8 milhões, uma alta de 0,3%. A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal 26 pessoas pelo crime de organização criminosa no âmbito da Operação Registro Espúrio. Entre os denunciados estão o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, o ex-ministro do Trabalho Elton Iomura e os deputados Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, Paulinho da Força, do SD de São Paulo, Jobair Arantes, do PTB de Goiás, Wilson Filho, do PTB da Paraíba e Nelson Marques L, do PTB de São Paulo. Deflagrada pela Polícia Federal em maio, a Operação Registro Espúrio apura fraudes na concessão de registros sindicais pelo Ministério do Trabalho. A Polícia Federal já concluiu o inquérito da operação e indiciou 39 pessoas por suposto envolvimento na organização criminosa que atuava no Ministério. O candidato do PSDB à presidência da República nas eleições deste ano, Geraldo Alckmin, voltou a criticar o candidato Jair Bolsonaro do PSL em evento para empresários e políticos em Porto Alegre, realizado ontem à noite. Em seu discurso, o tucano afirmou, sem citar o nome do adversário, que teve candidato da bala aplaudindo a greve dos caminhoneiros e que a população seria penalizada como resultado. Alckmin também elogiou sua candidata a vice, a senadora gaúcha Ana Amélia do PP, e falou sobre as reformas que pretende introduzir caso chegue ao Palácio do Planalto. O parlamentar ítalo-brasileiro Fausto Longo, de 66 anos, será candidato a deputado federal pelo MDB, partido de Michel Temer, nas eleições de outubro de 2018. Apesar de ter sido eleito em março passado para uma cadeira na Câmara dos Deputados da Itália pelo centro-esquerdista Partido Democrático PD, Longo decidiu trocar Roma por Brasília. Antes disso, ele já havia sido senador da República Italiana por 5 anos. E o procurador da República e coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, defendeu nesta segunda-feira, em passagem pelo Recife, que o eleitor não vote em políticos implicados em investigações de corrupção. Para o representante do Ministério Público Federal, o órgão e a Justiça têm feito cada um o seu melhor, sobretudo no âmbito da operação, mas é preciso que a população brasileira faça sua parte nas eleições 2018. O senador Romero Jucá anunciou ontem que deixou a liderança do governo no Senado por não concordar com a forma como o Palácio do Planalto tem conduzido a crise dos imigrantes venezuelanos em Roraima. Ele comunicou a decisão pessoalmente ao presidente Michel Temer em reunião no Palácio do Planalto, na qual entregou uma carta divulgada em seguida para a imprensa. Jucá, candidato nas eleições de outubro a um novo mandato de senador por Roraima, defende que o governo federal feche a fronteira do estado para venezuelanos. Temer afirmou em mais de uma oportunidade que não cogita fechar a fronteira. O candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou ontem à noite em entrevista ao Jornal Nacional que tem confiança absolutamente cega no presidente do partido, ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, réu por improbidade administrativa e que responde a inquérito no Supremo Tribunal Federal por suposta compra de apoio político para o governo Dilma Rousseff em 2014. Ele também entregou um manual impresso no qual disse explicar detalhadamente a proposta de ajudar a tirar os nomes de 63 milhões de brasileiros
do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. O Supremo Tribunal Federal analisará em julgamento virtual em setembro um recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra uma decisão do plenário da Corte que negou habeas corpus ao petista no início de abril, informou a Corte depois de o relator do caso, o ministro Edson Fachin, liberar o caso para julgamento. Assim, o recurso conhecido como embargo de declaração será analisado pelos ministros da Corte em julgamento virtual entre o dia 7 de setembro e 13 de setembro, informou a assessoria de imprensa do Supremo. Agora 6h42 em Manaus. A documentarista brasileira Emília Mello, que foi deportada da Nicarágua após ter sido detida no sábado, denunciou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos que sofreu maus tratos psicológicos na prisão, segundo informou a entidade. A brasileira estadunidense Emília Mello relata que sofreu um longo interrogatório e maus tratos psicológicos de parte das autoridades na Nicarágua. Ela foi deportada ontem à tarde em um voo que saiu para El Salvador. Seguiu para a cidade do México e hoje irá para Nova York, afirmou pelo Twitter nesta segunda-feira o secretário executivo da CID, Paulo Abrão. A documentarista, que gravaria protestos para um projeto audiovisual, foi detida e levada à prisão El Chipote, na sede da Direção de Auxílio Judicial, de acordo com a Coordenadoria Universitária pela Democracia e a Justiça. O Japão considera que a Coreia do Norte segue representando uma séria ameaça para sua segurança, apesar da atual fase de distensão na Península Coreana e o compromisso do regime de Pyongyang para que se desnuclearize, segundo seu relatório anual de defesa divulgado nesta terça-feira. Ao menos 26.126 pessoas foram assassinadas no primeiro semestre deste ano no Brasil. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídio criado pelo G1, uma ferramenta que permite o acompanhamento dos dados de vítimas de crimes violentos mês a mês no país. O número de vítimas é ainda maior que esse, e isso porque a estatística não comporta os dados totais de 3 estados, Maranhão, Paraná e Tocantins, que não divulgaram todos os números. Mais uma vez, a situação é mais grave nos estados das regiões Norte e Nordeste, que ocuparam as 10 primeiras posições do ranking nacional de homicídios. A situação mais dramática é a de Roraima, estado com a maior taxa de mortes violentas no Brasil no primeiro semestre de 2018. Os estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Acre, respectivamente na segunda, terceira e quarta posição do ranking nacional de homicídios, também enfrentam situações dramáticas decorrentes de rivalidades entre facções originadas nas prisões, mas que se espraiaram para os bairros mais pobres. Integram ainda a parte superior do ranking no primeiro semestre deste ano os estados do Sergipe, 5º, Pará, 6º, Pernambuco, 7º, Alagoas, 8º, Amapá, 9º e Bahia, 10º lugar. A Casa Branca colocou sua bandeira dos Estados Unidos a meio mastro, a levantou e nessa segunda-feira a abaixou novamente pela morte do senador John McCain em uma incomum e confusa quebra de protocolo após o falecimento de um líder nacional. A morte fez com que muitos norte-americanos colocassem suas bandeiras para meio mastro, um gesto tradicional de homenagem. Mas o presidente Donald Trump, que discordava do colega republicano McCain em várias questões e disse durante sua campanha que o senador não era um herói de guerra, titubeou em sua abordagem do que presidentes normalmente tratam como um gesto de cortesia e respeito. Geralmente sob pressão de veteranos e membros do Congresso, Trump disse em comunicado nesta segunda-feira que respeitava o serviço prestado por McCain à nação e ordenou que a bandeira fosse colocada a meio mastro. O número de mortes devido à overdose e suicídio supera as registradas por causa da diabetes nos Estados Unidos, segundo análise de dados públicos feita por um grupo de pesquisadores e publicada nesta segunda-feira na revista BMJ. A pesquisa é liderada pelo Departamento de Epidemiologia da Universidade de West Virginia, em parceria com os Departamentos de Psiquiatria da Universidade de Rochester, em Nova York, e da Universidade Harvard, em Boston. O Ministério da Educação do Japão solicitou para suas escolas do ensino fundamental e médio do sul do país que adiem por uma semana o início das aulas para proteger os alunos das altas temperaturas que ultrapassam os 35 graus. A última onda de calor no Japão, deixando temperaturas recordes superiores aos 40 graus em julho, culminou com a morte de 65 pessoas, entre elas uma criança de 6 anos que morreu por insolação após participar de uma excursão ao ar livre. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o calor extremo vai se prolongar nos próximos dias, sobretudo no sul do país, onde a temperatura chegará perto dos 40 graus.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse ontem à noite que em matéria de direito penal não há espaço para o clamor das ruas. O ministro ressaltou ainda que na área criminal não há possibilidade de juízes fazerem escolhas políticas ou ideológicas. Eu gostaria de dizer e de deixar claro logo de início, em matéria penal não há espaço nem para criatividade judicial, nem muito menos para ativismo judicial e tampouco para clamor público e menos ainda para ouvir a voz das ruas. A área criminal é o espaço em que não há possibilidade de escolhas políticas ou ideológicas. Mais do que em todas as outras, é preciso trabalhar com os fatos e as provas que existem, disse ele. As declarações de Barroso foram dadas no 5º colóquio sobre o Supremo Tribunal Federal, promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo, na capital paulista. Direito penal não pode escolher alvos. Portanto, não tem réus que eu goste e réus que eu não goste. Réu que eu tenha afinidade ou não. Barroso também é ministro do Tribunal Superior Eleitoral e foi escolhido relator do registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deverá decidir nos próximos dias se Lula poderá ser candidato ou não. 6h48. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Esquema de propaganda ilegal na internet oferecia 1.500 mensagens por elogios a petistas. Folha de São Paulo. Supremo volta a discutir liberdade de Lula em setembro. O Estado de São Paulo. Plebiscitos e referendos populares são um aprimoramento da democracia, diz Álvaro Dias. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ideia de manter Lula candidato mesmo após a rejeição do TSE ganha força no PT. Valor econômico. Bolsonaro supera Lula na arrecadação de campanha pela internet. Estado de Minas. PGR denuncia Roberto Jefferson, ex-ministro, e mais 24 por fraude no Ministério do Trabalho. Jornal do Comércio no Recife. Justiça diz que Uber deve pagar direitos trabalhistas a motorista. Fortaleza, Diário do Nordeste. Réu é condenado a 12 anos de prisão por tentar matar policiais no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Ex-prefeito de Sertão é preso por alterar carnê de IPTU para beneficiar a sogra. Brasil Econômico. Gasto de brasileiros no exterior cai em 7,87% em julho em relação a 2017. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Desemprego continua como um fantasma na indústria. A crítica. Maus caminhos, recorde de processos. Moçafanja é alvo de 41 ações penais. Em tempo. 55,2 mil roubos e furtos na gestão amazonina. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Missa convite. Familiares da senhora Isabel da Costa Cavalcante convidam demais parentes e amigos para a missa de 7º dia de seu falecimento, que será celebrada às 19 horas desta terça-feira, dia 28, no Santuário de São José Operário, situado na Rua Visconde de Porto Alegre, no bairro da Praça 14. Desde já, a família agradece a todos que comparecerem a este ato de fé cristã. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.